Glória a Jesus, glória a Deus, graça e paz, igreja, amém? Pode se assentar dando glória a Deus. Você já cumprimentou esse irmão que está aí do seu lado? Cumprimente a ele. Se você já cumprimentou, cumprimente novamente. Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito feliz, irmãos. Muito feliz por poder congregar com os irmãos aqui mais uma vez. É sempre um privilégio, uma alegria poder compartilhar do pão que o Senhor coloca à nossa mesa com as melhores pessoas. Que a Igreja de Cristo reunida é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Jonas. E eu me perguntava ao Senhor, por que o Senhor colocou essa palavra em meu coração, para compartilhar aqui com o coração dos irmãos. E se Deus colocou uma palavra a respeito do profeta Jonas, é porque certamente há alguns de nós aqui nessa noite que estamos fugindo. E o Senhor, Ele tem endereço certo para a sua palavra. Aqui, na passagem do profeta Jonas, são 4 capítulos, é um livro bem pequeno, mas de uma história que tem muito a enriquecer para a minha e para a sua caminhada com Deus. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus! Jonas, o capítulo 1, o versículo 1, eu quero agradecer a Deus, todos os irmãos que sempre nos recebem aqui com muito carinho. Deus abençoe a Mone, Deus abençoe ao Marcinho, Deus abençoe a todos os irmãos que trabalham para que essa mesa seja posta aqui todas as vezes que nós nos juntamos. Deus abençoe também a minha família, eu quero agradecer também, a Michele, ao meu pai, a minha mãe. Meu pai e minha mãe são as minhas bases. Hoje, casado, a minha esposa é a minha primeira base, mas eles que lançaram o fundamento lá atrás. Um fundamento firmado em Jesus. E quando você está firmado em Jesus, nada te derruba. Se você está firmado em Jesus, o diabo não te confunde. E se você está firmado em Jesus, você permanece. As coisas passam, mas você continua firme. E eu quero agradecer a Deus, porque meus pais desde sempre me ensinaram no temor da palavra de Deus, e Deus abençoe muito a vida de vocês, porque vocês me deixaram o maior legado, a maior herança que um pai e uma mãe podem deixar para um filho. Jonas capítulo 1, versículo 1, quem achou, diga amém. E diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Repita comigo: o Senhor mandou. E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Irmãos, a história de Jonas, ela chega até ser engraçada. Alguém aqui já leu sobre Jonas? Conhece a história de Jonas? É bizarro esse livro de Jonas, inclusive é um dos meus preferidos. Aqui é um grande profeta de Deus. Quando Jesus veio à terra em forma humana, ele podia ter citado muitos profetas do Antigo Testamento. Cita um profeta aí que você conhece, que é famoso na Bíblia. Bom, não deixa de ser um profeta. Um profeta de Deus. Alguém chuta mais um? Elias, muito bom. Isaías. Só que Jesus não citou o nome de nenhum desses quando foi falar a respeito de sinais. Ele vai citar o profeta Jonas. Ele vai dizer: essa geração perversa me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Então Jonas, ele veio trazer uma mensagem sobre o reino de Deus, que mudaria, que dividiria a história em 2 partes. Jonas, Deus ordena que ele vá à grande cidade chamada Nínive, a capital do Império Assírio na época. Então Jonas, ele recebe essa palavra de Deus, assim como você e eu recebemos uma palavra de Deus. Se você está aqui é porque você tem um chamado. Se você está aqui é porque você carrega uma palavra de Deus e uma ordem de Deus. Se você está aqui é porque
você tem uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança com você. Se você está aqui, a tua vinda ela não é à toa. A tua vinda não é só sobre você abraçar as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Mas a tua presença aqui significa que você abraçou a cruz de Jesus. Que você abraçou os sofrimentos de Jesus. Que você abraçou o legado de Jesus. O reino de Deus é um reino passado de pai para filho. Deus deixou para Jesus e Jesus, por sua vez, deixou a sua igreja. Então nós, enquanto noiva de Cristo, carregamos uma palavra. Carregamos um fruto. Porque Jesus diz assim: se vocês estão em mim, lá em João 15, e as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedirão qualquer coisa em meu nome e eu vou-lo farei. Jesus vai dizer: eu vos chamei e vos nomeei para que vocês vão e deem fruto e esse fruto permaneça. Jonas, ele vai ouvir a voz de Deus assim como você ouviu. Jonas, ele tem uma ordem de Deus, só que ele tem medo e ele vai correr. Ele vai tentar dar um perdido em Deus. Jonas é bastante engraçado, é bastante cômico. Leia a história de Jonas. Porque Jonas, ele vai ouvir a voz de Deus, ainda assim o que ele vai fazer? Ele vai tentar tomar uma outra direção. Qual que era o medo de Jonas? Para os irmãos entenderem, ter uma visão geral. Jonas, ele entendia que a graça era somente para ele, era somente para o povo de Israel. Não descia para Jonas o fato de pessoas gentílicas, ou seja, não judeus, receberem a palavra de Deus. Então Jonas, ele ficava muito incomodado com essa ideia de o reino de Deus ser dado a todos, mesmo sendo um profeta de Deus. Jonas tinha medo que as pessoas que não fossem judias aceitassem a Deus e fossem perdoadas. Veja o receio, o grande medo que esse profeta tinha. Porque eles tinham um nacionalismo muito forte. Porque a princípio foram o povo da aliança. Agora o que acontece? Jonas, ele vai decidir ir para Tarsis. Ir para Tarsis era bem mais longe do que ir para Nínive, para começo de conversa. Mas ele vai decidir pelo caminho mais difícil. Acontece, irmãos, que independente do quão difícil seja o que Deus pede a mim e a você, é sempre mais difícil fugir. Tenha certeza disso. Sempre vai custar mais caro fugir da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela pode até nos assombrar, mas entenda que servir a Jesus pode ser sim a ver com abrir mão, com renunciar, mas sempre vale a pena obedecer à voz de Deus. O resultado final de servir a Jesus é sempre maior e melhor do que a minha vontade e a sua vontade. O reino de Deus sempre compensa mais do que qualquer outro rumo que eu e você queira tomar. Então o profeta Jonas, ele vai dizer: eu vou para Tarsis. E olha só o que aconteceu, irmãos. E aqui a gente entra no texto. Ele vai decidir para Tarsis, tem o destino na cabeça, e quando ele desce para o porto para ver lá todos os navios enfileirados, para ver para onde ele escolheria, sabe o que a Bíblia diz? Que tinha prontinho um navio naquele horário indo para Tarsis. Coincidência? Billy Graham tinha uma frase que diz o seguinte: o diabo sempre tem um barco preparado para quem quiser navegar longe de Deus. Então não foi coincidência. Ele toma uma decisão e de repente o quê? Um barco, um navio, certinho, endereçado para Tarsis. E aí Jonas vai comprar sua passagem, literalmente ele vai pagar para ver, ele vai entrar naquele barco e veja, Nínive estava nem a 1.000 quilômetros de onde Jonas estava. Agora Tarsis, mais de 3.000 quilômetros. E agora, ainda assim ele vai decidir para a direção oposta. Quando ele toma essa decisão, ele vai entrar no barco e ele vai cair em um sono profundo. Ele vai descer para o porão bem confortavelmente. E sabe o que é curioso? Deus ainda não vai dizer nada para Jonas. Deus está vendo Jonas seguir aquele caminho. Mas o Senhor vai permitir que a situação fale por si. É por isso que nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria e discernimento. Pois às vezes estamos pedindo a voz de Deus, mas Deus está falando através da situação. Há algo que está acontecendo na sua vida, na minha vida, que não é natural, que não é comum. E pode ser que o Senhor esteja tentando chamar a tua atenção. Que Deus esteja tentando te atrair de volta ao caminho. Que Deus esteja te chamando novamente ao centro da vontade dEle. Foi o que aconteceu com Jonas. Agora ele vai ter um descanso. Ele vai se deitar no porão daquele navio. Ele vai descansar.
ele está acomodado, ele está muito tranquilo, mesmo indo na direção oposta, e até o presente momento, Deus não o vai impedir. Agora Deus vai mandar um sinal, porque o lugar mais seguro para se estar, irmãos, é no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar para se estar. E eu acho curiosa a abordagem de Deus com a vida de Jonas. Veja o que vai acontecer. Uma tempestade vai vir naquele navio, naquele barco, naquele mar, vai agitar aquelas águas. O capitão, os marinheiros, a tripulação, todo mundo vai perceber que não era uma tempestade comum. Eles vão dizer, mas não é nem época, mas não é nem a região do oceano que nós estamos para ter toda essa tempestade. O que está acontecendo? E Jonas, enquanto isso, dormindo. E a tempestade afligindo o navio. Aí o que a Bíblia vai dizer? Que aqueles homens começaram a jogar as suas bagagens ao mar para aliviar o peso do navio. E agora eu quero que você redobre a sua atenção e pense uma coisa comigo. Às vezes você está querendo aliviar a sua vida com as coisas erradas. Às vezes você está se livrando dos pesos errados. Às vezes o que precisa ser tirado de dentro da sua casa e do seu barco, que está fazendo ele afundar, que está fazendo a tempestade correr solta, não é aquilo que você está se livrando. Às vezes a gente está se livrando, irmãos, tentando encontrar paz nas coisas erradas. Eles estão jogando a bagagem do mar, mas o culpado daquela tempestade não eram as bagagens. O maior peso daquele navio era Jonas. Então, às vezes, nós estamos como quem corre atrás do vento, buscando solução, onde, na verdade, uma coisa só é necessária: correr para os pés do Senhor, pois é nos pés do Senhor que temos conforto. Levante a sua mão e receba. Nos pés do Senhor é que você recebe a direção que você precisa. É aos pés de Jesus que você escuta a voz do Senhor. É no centro da vontade dele que você encontra a paz que tanto procura. A tranquilidade que a humanidade precisa está em fazer e viver a vontade de Deus. Nada mais satisfaz a tua vida, nada mais é capaz de colocar a tua cabeça no travesseiro com tranquilidade, se não fazer a vontade de Deus. O Senhor te chama para um caminho de amor, de fidelidade, de constância, de honra e de firmeza. Coloque o teu coração na presença de Deus. Então Jonas, ele está nesse navio, ele está descansando, e acontece que vem alguém incomodado com aquela situação. Está vendo Jonas naquele chão, está vendo Jonas naquela paz, com uma tempestade acontecendo. Todos do navio começaram a orar. E não tinha nenhum crente ali, só Jonas. Mas todos estavam orando, cada um para o seu Deus. E veja que curioso. Todos naquele lugar estavam orando, menos o crente. Porque às vezes a gente busca soluções naturais antes de buscar o Senhor do universo, o Salvador da sua alma, o que perdoa os nossos pecados, o que fez tanto por nós. Nós muitas vezes nos esquecemos do poder do Deus que nos chamou. O Deus que nos chamou, Ele é a nossa garantia. Ele é a nossa certeza em todas as situações. Deus não tem interesse num relacionamento em que Ele cuida apenas da nossa alma. O Senhor, Ele está olhando para a nossa vida como um todo. A mão de Deus, ela é tão grande que abrange todas as áreas da nossa vida. Todos os cantos escuros do nosso coração, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. E nada escapa ao seu cuidado. Então Deus espera de Jonas uma atitude de obediência, de reconsiderar. E então, aquela tempestade está acontecendo, e como era um costume de muitas civilizações antigas da época, eles vão lançar sortes, e agora vai cair sobre o nome de Jonas. Eles vão descobrir de algum jeito que Jonas era o responsável por toda aquela situação calamitosa. E aí, eles vão dizer: quem é você? O que você está fazendo aqui? Quem é o teu Deus? E eles ainda vão dizer: invoca o teu Deus. Talvez assim tenha esperança para nós, de que as coisas não piorem. E ele vai dizer: eu sou hebreu, eu sirvo ao Senhor dos exércitos, que criou esse mar, esse vento e todas as coisas. E Jonas, ele vai saber o que precisa ser feito. Ele vai dizer: me joguem no mar. É o único jeito da tempestade parar. Porque Deus está sacudindo o barco, mas Deus não quer vocês e nem o barco, Ele quer a mim. Então Deus está sacudindo a situação, mas porque Deus quer teu coração.
Deus te chamou para entrar com profundidade. Porque no reino só serve quem entrar de cabeça. Se você entrar com decisão, com passos firmes, não instável, não quem ainda não decide. Olha que curioso. O peixe lá na frente vai vomitar Jonas na beira da praia. E quem que Deus vomita na Bíblia? Gente morna. Quem que a gente morna? Quem não decide. Quem não toma posição. Quem não sabe ainda o que quer. Se quer andar com Deus ou se quer andar à própria vontade. Então Jonas, ele foi vomitado como um simbolismo de que Deus esperava de Jonas o quê? Um posicionamento. Uma firmeza. Em tudo que ele decidisse. E então, ele vai ser acordado e ele vai ser jogado do navio. Mesmo com tudo isso, o que vai acontecer? Um peixe vai abocanhar Jonas. Esse grande peixe vai abocanhar Jonas e foram 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Veja que curioso, irmãos. Alguém que olhasse Jonas sendo jogado de um barco e mal caiu na água, ele é abocanhado por um grande peixe, alguém pode ter tido o direito de pensar, é um azarado mesmo. O crime dele foi bem grande, porque eu nunca vi alguém com tanta má sorte ser jogado no meio de uma tempestade e ser engolido por um peixe dessa forma. Mas a verdade é que o Jonas a mar aberto ia rapidamente perder a sua vida. Aquele peixe era o transporte de Jonas para voltar ao centro da vontade de Deus. Aquilo que parece que está piorando é na verdade Deus guardando a sua vida. O Senhor nem sempre vai te livrar do jeito que você está esperando, sabia disso? Nem sempre a maneira de Deus agir você vai compreender. É nesse momento que entra a fé, que é a certeza do que você não vê, que é a certeza das coisas que você espera. Então Jonas naquele momento, ele está ali aprisionado. O que acontece? Jonas está dentro de um peixe, entalado no peixe. Algas se enrolaram na cabeça dele. É o que ele vai dizer no capítulo 3 em sua oração. Jonas está no escuro. O cheiro é horrível. Jonas está sem ação, está sem ter o que fazer. E sabe o que Jonas vai fazer? Algo inédito desde o começo do livro. Jonas vai orar. Porque o Jonas, que está em terra firme, por toda a segurança que ele tem, às vezes ele não ora. O Jonas que está no barco, que tem dinheiro para passagem, para qualquer destino que ele quiser, às vezes ele não ora. Agora o Jonas no ventre do peixe, esse ora. O Jonas sem possibilidades, esse ora. O Jonas que às vezes Deus desfaz suas seguranças, esse vai lembrar que Deus nos chamou em primeiro lugar para sermos dependentes dele. Para agirmos como filhos, que dependem do seu amor, que dependem da sua graça, que dependem do seu abraço, que dependem de estarem próximos, de o amarem acima de todas as coisas. Então está aqui o Jonas, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor. E ele está dizendo: Senhor, agora sim eu fui lançado da tua presença. A oração de Jonas entrega o sentimento dele. Qual que era? Isso aqui, por que eu estou passando por isso? Porque Deus desistiu de mim. Deus me abandonou a própria sorte. Essa é a leitura que Jonas está fazendo da situação. Mas escuta, Deus não vê como você vê. Pode parecer que Deus não está com você em meio às situações, mas Deus está presente às vezes em lugares que você não está vendo. Há coisas acontecendo nos bastidores que você não pode ver. Então o que você pode fazer? Você pode crer, confiar de que o Senhor, Ele está organizando todas as coisas, ainda que você não ouça, ainda que você não veja. O Espírito Santo é provedor, é o Deus que abre portas, é o Deus que conhece as necessidades, é o Deus que conhece o teu coração. E o Senhor te convida novamente a olhar para a palavra que Ele te entregou. Deus te chama a cumprir o seu chamado acima de tudo, para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Deus te chama para uma caminhada de compromisso e de prioridade. Então está aqui o Jonas fujão. O Jonas estava correndo, Deus o convida de volta, e agora o peixe vai vomitar Jonas na praia, já no caminho próximo de Nínive. E agora Jonas ele vai reconsiderar a sua caminhada.
E há várias ironias ao longo do livro de Jonas. A primeira delas, como eu disse, os que não eram crentes naquele barco foram os primeiros a clamarem aos seus deuses. Jonas não decidiu clamar. Mais uma coisa, Jonas não foi capaz de obedecer à direção de Deus, mas um peixe foi. Deus falou, vai lá, pega Jonas. No mesmo lugar, depois entrega ele em tal lugar. Deus chamou um Uber lá no oceano e entregou Jonas onde Deus queria. Então o peixe racional obedece a Deus. O Jonas, cheio de razão, cheio de argumento, não obedece a Deus. E Jesus vai dizer o seguinte: vocês provam que me amam se fizerem o que eu mando. Porque a maior prova de amor é a obediência. Por isso em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, quando fala da humildade de Jesus, a Bíblia diz assim: sendo humilde e obediente até a morte, morte de cruz. Eu fico pensando se Jesus fosse mais preocupado em fazer a própria vontade do que a de Deus. Porque enquanto o homem ele não queria morrer na cruz, ele vai dizer, se possível for, afasta de mim esse cálice. É um pedido de socorro, é um pedido desesperado. Se possível, eu não quero enfrentar toda essa dor e esse sacrifício. Mas o final é que faz diferença da oração de Jesus. Ele vai dizer, todavia seja feita conforme a sua vontade. Então Jonas precisou olhar e ponderar. Quem está em primeiro lugar? A minha vontade ou a de Deus? Quem está passando na frente das minhas decisões? A minha vontade ou a de Deus? Quem que está conduzindo os lugares para os quais eu vou, as decisões que eu tomo? A minha vontade ou a de Deus? O que tem prevalecido na minha e na sua vida? Então Jonas ele tem uma palavra, Jonas ele tem um chamado. E agora, ele está andando naquele deserto, porque às vezes ouvir a voz de Deus será solitário. Às vezes vai parecer que você não tem recursos o suficiente para cumprir aquilo que Deus falou para você. Mas Jonas ainda assim ele vai continuar. Vai chegar um dado momento que Jonas vai se cansar de todo aquele deserto, de todo aquele sol, de tanta sede, e ele vai se deitar, ele vai cair. E ele vai pedir a Deus pela morte. Aí Deus vai fazer nascer uma árvore. Deus vai fazer nascer uma boboreira. E os ramos dela vão cobrir Jonas de todo aquele sol. E a Bíblia diz que grande será a alegria de Jonas por aquela boboreira que vai o cobrir de todo aquele cansaço. Porque Deus ele tem uma providência final para a nossa vida. Deus tem o ápice do milagre. Mas enquanto isso, no processo, Deus também tem escape, Deus também tem refrigério, Deus também tem refúgio, Deus também tem consolo. Ele é o Deus que tem todas as coisas em suas mãos e em seu mais absoluto controle. Então Deus está vendo o teu cansaço, Deus conhece os teus limites, Deus sabe as coisas que você já teve que passar, e Deus vê o teu futuro e sabe as ferramentas que Ele te entregou. Então Ele sabe que você é capaz de suportar o chamado e o peso que Ele deu a você. Não podemos ter Deus por menino, porque Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó, como está escrito em sua palavra. Então está Jonas ali experimentando do refrigério que o Deus dos céus está dando a ele naquele momento. Ele está descansando. Deus vai dar água fresca para Jonas. E o que é que vai acontecer? No dia seguinte, aquela boboreira, ela vai morrer. A Bíblia diz que o mesmo Deus que mandou a boboreira vai enviar um verme, vai matar aquela boboreira. E o que vai acontecer? Jonas ele vai ter uma revolta com Deus, um ressentimento. Ele vai dizer, como é que pode? Ele vai ficar com pena da boboreira. E parte dessa pena também era uma pena de si mesmo, né? Afinal ele estava dependendo dela. E se nós formos reparar, muitos dos nossos movimentos, das nossas decisões, tem muito mais a ver conosco, com egocentrismo. Então Jonas ele estava ali muito mais preocupado consigo mesmo. E acontece que, quando ele reclamar com Deus, Deus vai dar a ele uma lição. Ô Jonas, você não quer que os ninivitas sejam salvos? Então pera. Você tem pena, você tem dó de uma árvore que hoje existe, amanhã já não existe. E eu não terei misericórdia dos ninivitas, de todos aqueles homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda?
que Deus está ensinando para Jonas? Deus está pegando o amor que existe no coração dele e colocando no coração de Jonas. Deus está plantando dentro de Jonas o propósito dele. Deus está fazendo Jonas enxergar o mundo pela perspectiva divina. Deus está tentando fazer Jonas compreender até onde vai o amor de Deus. E o quão pequeno e falho era o amor de Jonas. O quão limitado. Agora, o quanto a visão de Deus ia longe. Então, esse Jonas, ressentido, reclamão, ele vai ainda assim, chutando pedra, bravo, mas ele vai para Nínive. E ele vai contrariado, mas ele está indo para Nínive. E agora ele chega na grande cidade de Nínive, e a maldade, de fato, a perversidade, era grande. Tanto é que Deus deu um ultimato para a cidade. Esse era o recado de Jonas. 40 dias e a cidade vai ser destruída. Vocês têm lá o exemplo de Sodoma e Gomorra. Ou vocês se arrumam, ou vocês tomem jeito, ou Deus vai destruir a cidade. E eu imagino, irmãos, que Jonas não tinha o menor interesse daquelas pessoas ouvirem. Então eu imagino Jonas pregando bem sem vontade assim. Imagina sussurrando, falando bem baixinho. Acho que ele chegava para alguém e falava, ó, aceita Jesus, mas se quiser, não precisa muito não, tá? Se quiser continuar aí. Então Jonas estava... Mas há uma coisa muito linda no reino de Deus, que quando a Bíblia diz que a palavra é viva, significa dizer que o poder dela é próprio, não depende de mim, e nem de você. Isso é extraordinário. A palavra de Deus ela é uma semente tão poderosa, que ela é viva e eficaz, ou seja, ela cumpre aquilo que Deus mandou ela para fazer. A palavra de Deus ela tem o seu poder em si mesma. Então Jonas está ali pregando, ele está falando, e o Espírito Santo está convencendo aqueles homens. E Deus está trabalhando no coração daquelas pessoas. Mas aí Jonas está lá. Naquele mesmo dia, todas as palavras de Jonas chegaram ao rei de Nínive. O rei de Nínive, como era de costume na época, em sinal de humilhação, ele vai rasgar suas vestes. Ele vai decretar um jejum. Ele vai dizer, todo mundo de jejum. Tem crente que não faz jejum. Mas esse rei Nínive, com toda a cidade, fez jejum. Ele vai dizer, novos convertidos. Todo mundo de jejum, inclusive os animais. Ele decretou, geral. Todo mundo consagrado ao Deus de Israel, senão a gente vai morrer. Deus sabe como motivar alguém, sim ou não? E então esse homem, ele vai colocar toda a cidade no mesmo espírito que ele. E aí que Jonas vai ficar bem bravo. Olha o que Jonas vai dizer, depois você lê lá no final do livro. Ele vai dizer assim, tá vendo? Era disso que eu estava falando. Era isso aí que eu não queria. Olha só o que Jonas fez. Ele terminou de pregar. Ele não botou muita fé na conversão daqueles homens. Ele falou, é fogo de palha. Como alguns que olharam para a tua caminhada com Jesus e não deram nada. Mas olha você aí. Então hoje o inferno está sendo calado, viu? A honra de Deus está sobre sua vida. Porque Deus te trouxe até esse lugar. Mesmo com todas as investidas do diabo contra a tua vida, até aqui nos ajudou o Senhor. Olha só o que Jonas fez, irmãos. Montou uma barraquinha em frente à cidade para assistir de camarote a destruição. Muito desaforado. Ele monta a barraquinha, ele pega a pipoca e fica esperando. Quando que o fogo do céu vai descer? Como Deus fez em outras situações. Mas o arrependimento naquela cidade, ele veio para ficar. Então declare hoje que você veio para o reino de Deus, é para ficar. Você veio para ser firme. Erga sua mão no nome de Jesus. Você veio para ficar. Você veio para ser cheio do Espírito Santo. Você não veio para ser mais um frequentador de igreja. Você não veio para ser mais um cumpridor de regra, um moralista. Deus te chamou para mais. Deus te chamou para ser cheio do Espírito Santo, para ser cheia do Espírito Santo, para fazer o que não estão querendo fazer. Deus te chamou para resgatar outras vidas que estavam como você estava. Deus te chamou para ir aos que estão longe. Deus te chamou e te deu uma palavra. E Deus vai te usar para fazer o que não está acontecendo na tua empresa, na tua casa.
Diga para o seu irmão: Deus te encheu por um motivo. Deus te salvou por um motivo. Por isso que o tema da mensagem é quando Deus não nos encontra. Quando Deus não nos encontra, Deus está diante do porto ali, em Israel, na região norte, procurando Jonas, e Jonas já está longe. Deus, em sua onisciência, sabia onde Jonas estava. Deus, em sua onisciência, sabia onde Adão estava, lá no Éden, quando eles pecaram. Ainda assim, Deus pergunta: Adão, onde você está? Isso não é imperícia de Deus, em saber onde Adão estava, em procurá-lo. Isso é Deus dizendo: Adão, estou esperando você se apresentar. É um convite a você se apresentar diante de mim. Porque é só na presença de Deus onde as nossas feridas são saradas. Onde acontece o que não podemos fazer sozinhos. Então, muitas vezes, Deus está nos procurando no centro da sua vontade. No centro do seu propósito. Porém, muitas vezes, Deus não nos tem nos encontrado. Por isso que, quando Deus chama o profeta Isaías, ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas tem faltado a nós o eis-me aqui. Tem faltado a nós nos apresentarmos, dizendo a Deus o que Ele espera de nós, o que Deus deseja do nosso coração. Mas o Senhor Jesus, Ele nos ama tanto. E eu quero que nós entendamos que o livro de Jonas é sobre amor. Porque o amor tem a ver com convivência, com proximidade, com intimidade, com conhecimento. Deus está dizendo: Jonas, eu quero você pertinho. Eu quero os ninivitas pertinho. Eu quero todos conhecendo quem eu sou. Eu quero que todos saibam o quanto o meu amor pode mudar a vida deles. Os ninivitas estavam vivendo uma realidade em que eles pensavam que eram felizes. Mas aí Jonas, ele vem entrando naquela cidade, trazendo a verdadeira felicidade. E o chamado de Deus, ele tem muito mais a ver com lugares do que apenas com palavras. Então Deus te deu uma palavra, mas Deus quer mudar os seus ambientes, os lugares que você frequenta, os lugares que você vai. Deus te chamou para ir a lugares específicos, carregando a palavra e o chamado dele. Deus quer abrir portas para te levar a lugares onde só você terá uma palavra. A palavra que vai salvar, a palavra que vai curar, a palavra que vai trazer o livramento. Não tem a ver com as tuas capacidades, com aquilo que você sabe fazer, com o teu histórico, com o teu currículo. Deus já tem os lugares para os quais Ele quer te levar, mas é no centro da vontade de Deus que você vai conhecer esses lugares. É no centro da vontade do Senhor, onde nós vamos saber onde o Espírito Santo quer nos assoprar. Você quer fluir no Espírito Santo? Você quer nesse ano ser cheio de Deus? Então te posicione, se coloque de pé dando glória a Deus. Assuma o teu lugar no reino de Deus. Deus te chamou para ser firme, para ser constante e para dar frutos. Há pessoas esperando pela palavra de Deus através da sua vida. Há alguém que há esperança, que o socorro, que o pão depende de você, está na tua mão. Deus conta com a sua igreja. Deus não nos chamou porque Ele não é capaz de fazer sozinho. Ele nos chamou porque Ele quer que nós participemos desse privilégio que é fazer a vontade de Deus, que é trabalhar lado a lado ao Espírito Santo, que é experimentar a sua bondade, a sua graça. Feche os teus olhos, em comunhão, nós vamos fazer uma oração. Querido Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor mais uma vez nos convida para perto. Jesus, não sei em que estágio estamos, Senhor. Se estamos no porto, se estamos no barco, se estamos na tempestade, se estamos no peixe, se estamos, Senhor, no deserto, ou se estamos na cidade, Jesus. Mas independente de onde estivermos, Senhor, nos ajuda a estarmos no centro do Teu propósito, Jesus. No centro da Tua vontade, Senhor, nos traz de volta. Não há segurança em outra coisa, Senhor, senão na Tua vontade, Jesus.
Nos resgata da nossa própria vontade, Senhor. Nos livra do nosso querer, Senhor, que é falho, que nos leva a lugares, Senhor amado, que não são do Teu querer, Jesus, e nos enche do Teu Espírito. Nos traz de volta ao Teu caminho, Senhor. Nos faz compreender, experimentar o sabor da Tua vontade, Jesus, que é o melhor sabor que podemos provar enquanto o Senhor não vem nos buscar, Jesus. Que o Senhor possa nos procurar, como o Senhor procura verdadeiros adoradores, e nos encontrar, Senhor, em um lugar de obediência, em um lugar de temor, em um lugar de posicionamento, em um lugar, Senhor, de alegria, Jesus. Meu Senhor, nos faz frutíferos, nos faz, Senhor, árvores frutíferas, Senhor. Que venhamos, Senhor, expandir nossas raízes, ter firmeza onde estivermos, alimentarmos outras vidas através desses frutos, através dessas folhas. Damos sombra ao cansado, ao aflito de espírito, Senhor. Nos enche do Teu Espírito, Senhor. Faz de nós, Senhor, uma torre forte. Faz de nós, Senhor, como atalaias. Senhor amado, nos dê palavras, Jesus. Nos dê ousadia para avançarmos, para entrarmos, Senhor amado, nos lugares que o Senhor nos desafiou, Jesus. Que as nossas mãos não estejam ociosas, apenas esperando o que o Senhor tem para nos dar, mas nos desperta, Senhor, para o serviço, para levarmos isso que estamos recebendo aqui agora, Senhor, para a nossa semana, para os lugares onde entramos, para as pessoas que conhecemos, para as pessoas do nosso convívio. Jesus, nos faz uma voz profética, pelo poder que há no Teu nome, Jesus, pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Nos faz uma voz profética nessa geração, Senhor. Que não venha se amedrontar, que não venha, Senhor, correr a outra direção. Estenda a sua mão sobre o seu irmão com respeito, e se você tiver liberdade para isso, coloque a mão sobre o ombro do teu irmão e interceda por ele agora, com autoridade. Você não sabe a história dessa pessoa, mas esse alguém está do seu lado, tem um chamado, porque senão não estaria aqui, ouvindo mais uma vez a voz do Senhor. Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Usa, Senhor, o nosso clamor, Jesus, como fonte de vida, como fonte de transformação, Espírito Santo.